Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, o estudo que estamos fazendo esta semana sobre a orientação na Palavra de Deus, o que deveremos fazer para fugir do mundanismo, para fugir do pecado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente neste momento conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra, que nós possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Queremos Te agradecer porque Tu tens ouvido as nossas orações e suplicamos-Te o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse agora há pouco, nós estamos fazendo o estudo número 4, sobre administração da vida, os motivos do coração. É o estudo que estamos fazendo numa sequência, e esse estudo número 4, que é o desta semana, começamos no domingo, nós estamos aprendendo o que deveremos fazer para fugir do pecado, fugir do mundo, do mundanismo. E o mundanismo, nós sabemos que ele está arraigado na vida das pessoas, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é má, a nossa tendência é para fazer as coisas que desagradam a Deus. Por isso que nós deveremos, o primeiro passo que nós falamos no domingo é ter relacionamento diário, contínuo com Deus, pensar nas coisas lá do alto, é nós ocuparmos a nossa mente com as coisas invisíveis que estão sendo preparadas para cada um de nós. A nossa vida eterna com Cristo é o que deve preencher a nossa mente. O segundo passo que nós falamos ontem é nós termos tempo para estudarmos a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de passar um dia e, especialmente, nós deveríamos ter um horário pré-determinado. Cada dia, naquele horário, nós reservarmos para estudarmos a palavra de Deus. Eu disse ontem, não adianta nós termos a Bíblia e ela estar em casa fechada. Não adianta nós termos a Bíblia e ela estar aberta em algum salmo, em alguma passagem bíblica, como se fosse um amuleto. Não vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema é nós estudarmos a Bíblia e termos contato com ela, e então o Espírito Santo vai colocando em nossa mente, em nosso coração, as coisas espirituais. Em João 17,3, Jesus ele disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Então, a Bíblia, ela nos apresenta Jesus, e é Ele que nos dá a vida eterna. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro meio de nós sermos salvos a não ser através de Jesus. Então, no estudo de ontem, nós vimos que Deus ele se comunica conosco através de Sua palavra. E nós, cristãos, só iremos prosperar espiritualmente se nós cultivarmos as práticas que criam intimidade espiritual com o nosso Criador e Redentor. Nós precisamos, além de nos relacionarmos com Cristo diariamente, de estudarmos a Bíblia para fugirmos do mundanismo, nós precisamos dar o terceiro passo, que é a oração. A oração é fundamental para nós vencermos o pecado. Sem oração nós não conseguiremos vencer. Porque Jesus venceu todas as tentações que ele enfrentou? Porque ele tinha uma vida de oração. Jesus ele é o nosso maior exemplo. E você sabia, amigo, meu irmão, que Satanás ele ri do nosso esforço em tentar fazer a vontade de Deus por nós mesmos? Sim, Satanás ri da nossa cara. Você sabia que ele zomba de nossa sabedoria humana, mas que ele treme quando nós nos colocamos de joelhos e falamos com Deus? Os diabos tremem quando nós nos ajoelhamos. O homem, a mulher só é grande quando se coloca de joelho. Não existe maior poder do que uma pessoa de joelhos dobrados e clamando o sangue de Jesus. Não existe poder maior para o cristão do que a oração. Mas
nós precisamos saber que não é aquela oração em que nós damos ordens a Deus para que Ele faça o que nós queremos. O próprio Senhor Jesus, ele em sua oração lá no Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, antes dele ser entregue para ser julgado, ele orou e chegou a suar gotas de sangue e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, ele sentiu vontade de desistir, de fazer com que ele não precisasse passar pela cruz, porque ele não via, além da morte, uma oportunidade de vida, ele humanamente falando. E então ele disse: mas faça a tua vontade. E nós precisamos aprender isso. Quando orarmos a Deus, nos colocarmos nas mãos dele, os nossos pedidos, e pedir que ele faça a vontade dele e não a nossa. E aquela oração humilde, de entrega, de reconhecimento, que sem Deus nós não somos ninguém, como aquele publicano que estava lá no templo, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus conhece o nosso coração. E nós precisamos confiar em Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de dependência do Pai, de entrega, de submissão, e nosso maior exemplo de oração. Jesus, ele é o único ser humano perfeito, e ele subia cedo os montes da Judéia para ficar sozinho em oração. E nós precisamos, amigos e irmãos, ter os nossos momentos de oração a sós com Deus. É aí que nós receberemos forças para vencermos o mundanismo em nossa vida. Em Marcos 11 e no verso 24, Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, nós lemos: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Nós precisamos pedir e crer. A oração, ela está associada à fé. Nós precisamos ter fé de que Deus, ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Em Lucas, no capítulo 11, depois eu vou deixar aqui para você ler Lucas 11, a partir do verso 1 até o verso 13, pelo menos, e você vai ver aqui alguns exemplos de oração. Por exemplo, Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, porque eles viram que a oração de Jesus tinha poder, era diferente da oração dos fariseus, dos sacerdotes, dos judeus. Eles não viam nada de bom naqueles homens, mas em Jesus eles viam a diferença que a oração fazia. E Jesus aqui, neste capítulo 11 de Lucas, ele diz aqui: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, e buscai e achareis. E ele diz assim, ele conta aqui, né, a respeito de um pai, que um filho pede um pão, o pai não vai dar uma pedra, o filho pede algo para comer e o pai não vai dar uma serpente para aquele filho. Então Deus também, ele nos dará o melhor. E nós precisamos entender que Deus, ele sabe melhor do que nós o que nós precisarmos. E Jesus diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, Jesus está pronto para nos conceder o melhor e, acima de tudo, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para que nós possamos ser revestidos de poder para vencermos as lutas, as provações, as tentações e fugirmos do mundanismo. Este é o terceiro passo que nós estudamos hoje, a oração. E que você continue buscando na palavra de Deus, continue confiando na palavra de Deus. E Deus, ele vai dar o melhor para cada um de nós. Somente com o poder do Espírito Santo nós poderemos vencer as tentações que Satanás impõe sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo sobre como fugir do mundanismo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.